Apresentamos o ESD Online do GRESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje do ESD, aqui do GRESG. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, muito importante, que diz respeito, a todos nós e a tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos. Está vendo esse lápis aqui? De onde vem esse lápis? A primeira resposta seria da fábrica, que o fez. Mas como é que esta fábrica fez esse lápis? Provavelmente ela pegou isso de alguma árvore, de alguma coisa que é um lápis de madeira. Então, de onde vem a árvore? E assim vai sucessivamente. Então, hoje nós vamos buscar a origem das coisas, a matéria-prima da matéria. Como é que a matéria se forma e de onde essa matéria vem. Então, o nosso estudo de hoje é sobre fluidos. Nós vamos trabalhar esse tema. É um tema bem interessante, muito bom de saber, necessário de saber. Então, eu convido a você para estar bem atento aqui no nosso estudo, para que você possa perceber a importância dele dentro do contexto no qual ele existe. Tudo vem de Deus, e hoje nós vamos entender como que é que essas coisas surgem do nosso Pai, de que forma que surge. Quando você toca qualquer coisa aí na sua casa, uma cadeira, uma mesa, a sua vasilha, a sua cama, os lençóis, as toalhas, tudo isso vem de Deus. Então, você está tocando permanentemente naquilo que vem de Deus. Você está tocando na essência divina. E que pena que a gente não vive dessa maneira, não vive nessa busca dessa essência divina, e a gente, às vezes, se complica por causa disso. Então, vamos começar o nosso estudo falando sobre o fluido cósmico universal. Bom, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Quem disse isso foi Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, item 2. Então, o fluido cósmico é a matéria elementar, ou seja, tudo parte dele, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, vamos imaginar ser um grande lago. Isso é uma ideia que a gente pode ter hoje, dentro da nossa condição de humanos. Então, você imagina um grande lago e esse lago está quieto, com seu movimento natural, mas aproximadamente sem muitas evoluções de ondas. Mas aí chega uma energia qualquer, por exemplo, uma pedra que você tampa nesse lago, ele forma ondas, altera aquele movimento do lago, aquele movimento mais simples do lago, para um movimento maior. Então, quem tampou a pedra, Quem tampou a pedra gerou uma energia. Essa pedra pode ter saído da natureza, por uma energia lá, o vento pode ter dado, ou então alguém jogou essa pedra. Então, sempre tem algo atingindo aquele lago para que a onda faça. No caso do fluido cósmico universal, o que altera a natureza daquele lago de fluidos, é a ação inteligente dos espíritos superiores. Então, eles vão até lá, atuam de maneira inteligente e modificam aquela estrutura do lago, criando o que se chama de supercordas, ou seja, pequenas ondas. Essas ondas elas vão ser cada vez mais energizadas e têm a possibilidade de se transformar em subpartículas e partículas.
E essas partículas e subpartículas vão sendo cada vez mais trabalhadas, né, para ação inteligente dos espíritos superiores. E aí o que vai acontecer? Vai surgir o átomo primitivo e depois o átomo com as subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Aí você tem um átomo, né, que é um elemento químico que vai gerar as substâncias da matéria. Porque esses átomos, depois, eles vão se juntando a outros átomos naquele processo da atração por a quantidade de elétrons que eles têm. Então, uns vão atraindo os outros, vão formando moléculas, e as moléculas vão formando as substâncias, e aí vai formar a matéria. Então, funciona dessa maneira. Então, tudo parte do fluido cósmico universal e da ação inteligente dos espíritos superiores, que André Luiz chama de co-criadores com Deus em grau maior, porque eles estão transformando o fluido cósmico lá na origem para, por exemplo, formar nebulosas. Essas nebulosas formam sóis, estrelas, e depois formam as galáxias, as constelações e as galáxias. Então, sai desse fluido cósmico universal. Tá? Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. O fluido cósmico universal, então, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, como nós dizemos. Então, quando você pega um lápis, ele é uma variedade, uma variação do fluido cósmico universal, tá vendo? Isso aqui é uma variação. Então, ao tocar esse lápis, ou qualquer coisa que você tiver aí na mão, não, até sua própria mão, ao tocar isso aí, você está tocando naquilo que foi transformado do fluido cósmico universal, né? Então, essa é a origem de tudo, 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 tudo. Então, quando as pessoas brigam pela matéria, por exemplo, pessoas que entram na justiça por causa de um pedaço de terra, o que ele está buscando? Ele está buscando uma apropriação temporária de uma variação do fluido cósmico universal, que é a Terra, que é o terreno, né? Todo mundo, todo o universo é uma variação do fluido cósmico universal nas suas imensas, inumeráveis nuances, que a gente nem imagina quais são. Aqui nós conhecemos, né, pelas coisas mais densas que nós temos. Então, imagina que essa figura aqui, olha, seja o fluido cósmico, tá? Então, uma inteligência veio, atuou sobre ele, ele começa a modificar a sua ação aqui, ó, e vai transformar, primeiro, em matérias mais sutis. Mais sutis, depois vai ficando mais densas. Então, formam esses mundos, né, com matérias mais densas. Mas todo esse mundo, o nosso planeta Terra, veio do fluido cósmico universal, né? Na proporção em que o Sol foi gerado numa nebulosa, que é o fluido cósmico, e o Sol gerou a Terra. Então, tudo vem desse fluido cósmico universal, tudo. Então, a origem da coisa, fluido cósmico universal. Origem da sua casa, origem do seu carro, da sua roupa, enfim, de tudo que você usa, fluido cósmico universal. Origem do alimento que você se sacia dele, né? Vem do fluido cósmico. Origem da água, tudo. Então, nós vivemos envolvidos pelo fluido cósmico universal nas suas variações. Então, ele é a matéria básica, fundamental de todo o universo, material e espiritual, a matéria elementar primitiva. Nos planos espirituais, este fluido cósmico ele é menos densificado do que na Terra. Então, aqui nós temos essa matéria densa, aqui no nosso mundo, e no plano espiritual ele é menos denso, mas é o fluido cósmico. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. Então, ele é influenciável pelo pensamento, não é? Então, o pensamento, lembra que a gente mostrou aqui nessa figura, que foi a vontade, né? a aplicação dos espíritos superiores que modificam aqui pelo pensamento. Eles pensam e eles realizam. Então, nós podemos, por exemplo, modificar o fluido que está na nossa casa. Todo lugar está envolvido pelo fluido, né? Então, eu posso modificar. Uma humanidade pode modificar a atmosfera do planeta. Por quê? Pelo pensamento. Então, se você pensar muita coisa negativa, você cria um monte de formas, pensamentos,
dentro desse fluido que está aí. E você pode viver no meio deles. Por exemplo, a pessoa só fala palavrão, só palavra de baixo calão. Então, ele cria formas, pensamentos relacionados àquilo que ele fala. E aí aquilo vai interagir com ele, né? Porque foi a criação mental dele, pelo pensamento. Agora, se a pessoa vive numa paz, né? Falando e produzindo só coisas, pensando só coisas positivas, aí as formas, pensamentos que geravam vão ser sempre positivas, trazendo o positivo para ele. Então, nós vivemos no inferno ou no céu. Nós é que sabemos, nós é que determinamos. Então, cuidado com o seu pensamento, né? O seu pensamento vem do sentimento. O seu sentimento negativo vai gerar pensamento negativo. Sentimento positivo vai gerar pensamento positivo. Então, esqueça de tristeza, mágoa, rancor, dessas coisas negativas que vão gerar pensamentos negativos e formas, pensamentos negativos que vão ser plasmados no ambiente que você se encontrar. Por isso que muitas vezes a pessoa vai num lugar e não sente bem lá. Por quê? A síntese dos pensamentos é negativa. Então, forma conteúdos de formas, pensamentos negativos. E aí as pessoas, ao chegarem ali, capturam ou percebem, né, aquele momento ruim. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Por exemplo, tem pessoas que têm pensamento mágico. Tudo para ele é assim, né? Aquela ilusão. Vai dar, é isso mesmo. Eu vou ficar rico, eu vou ficar isso, vou ficar aquilo. Então, ele vive na ilusão. Então, ele cria imagens ilusórias que se alimenta dela e fala sempre nela. Então, é importante, né, você ter uma palavra certa, irrepreensível, para que o adversário, não tendo que falar de nós, se dê em retirada, como disse Paulo ao seu amigo, né, que é o Tito. Então, vamos cuidar disso, né? A ação do pensamento divino sobre o fluido cósmico universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. Esse pensamento divino dos espíritos superiores, né? Que deve ter uma combinação, né, com a divindade, aí já é um estudo bem mais à frente, que nós não temos condições de falar muito. A gente pode, sim, ter uma ideia, né, pela lógica, pela justiça, pelo amor, que esse pensamento desses espíritos superiores que fazem essas galáxias, né, que montam essas galáxias, com certeza está em sintonia com o pensamento de Deus. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. Sim. Então, ele vai fazer uma coisa existir. Por exemplo, o nosso universo. Ele vai fazer o nosso universo existir. Então, tudo parte dessa matéria, que é o fluido cósmico universal. Espero que esteja ficando claro para você. Então, por meio dele, viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Então, nós ouvimos o som porque ele projeta dentro desse fluido cósmico. Nós vemos a luz porque ela se projeta nesse fluido. As cores é uma variação dessas ondas. Então, assim nós vamos vivendo. Só que chega um momento, sabe, meu amigo, minha amiga, você que está aqui estudando ESG, chega um momento em que nós temos que apropriar desses conhecimentos. Sabe, quando a gente é menino e menina lá na escola, no Fundamental 1, os professores vão passando lá as matérias, a gente vai vendo aqui muitas vezes na brincadeira, rindo, brincando, se divertindo, indo para os recreios da vida, né? Jogando bola, brincando de boneca, tudo bem. Mas vai chegando a hora que você vai tendo que entender realmente como é que funciona a vida. É isso que nós estamos tentando fazer aqui no ESG, aqui no GRESC. Então, esse texto de Allan Kardec está na Gênesis, capítulo 14, parágrafos 2 a 13, né? Bom, o fluido cósmico universal, então, é essa matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade, nós já falamos sobre isso. No estado de eterização, ou seja, menos denso, o fluido cósmico não é uniforme. Você pode ver isso no vapor da água aí da sua cozinha. Você tem o gelo, que é sólido, põe lá na panela, aquece, ele vira água, até aí tudo é uniforme, né? A água já é um tanto menos uniforme. À medida que vai fazendo o fluido, virando vapor, não é mais uniforme. Então, a uniformidade está na densidade desse fluido. Então, você pega, de novo, o lápis, né? Então, aqui está denso. Se você queimar esse lápis, vai virar fumaça, não vai? Cinza. Então, aí já não é mais uniforme.
tem para os espíritos uma aparência tão material quanto os objetos, como a dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, quando nós estamos desencarnados, esse fluido ele é visto pelos desencarnados. Por exemplo, lá no mundo espiritual, vamos pegar uma colônia espiritual, então lá não é tão denso assim, e é visto pelas pessoas que moram lá, porque está na razão direta da não densidade do perispírito. Então, quanto mais denso for o perispírito, mais material denso ele precisa para ser tocado, né, naquela proposta da densidade do fluido. E quanto mais eterizado é o perispírito, quanto mais leve é o perispírito, mais ele atinge níveis de observação do fluido não tão denso, né? A solidificação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido cósmico universal, que nós falamos no princípio. Tudo que você toca, tudo é um estado transitório do fluido cósmico universal, que tende, né, a estar sempre em contato com ele, ou então indo para outras modificações. Então, por exemplo, quando a pessoa desencarna, o corpo cadaverizado vai liberar os átomos que estavam ali agregados, né, formando o corpo. E vai diluindo, diluindo. Ao tempo, quando a pessoa se fizer uma exumação, ele não vai ver mais o corpo, ele vai ver no máximo ossos, que são liberações mais demoradas. E vai chegar uma hora que tudo acaba. Então, volta-se à matéria não tangível, que vai ser utilizada para outros fins, né? Vamos continuar, né? Então, aqui nós temos uma imagem, exemplo, da eterização e ponderabilidade, que é isso aqui. Aqui não está nada uniforme. Aqui, materialização e ponderabilidade já começa a ficar uniforme, tá vendo? Então, isso aqui vai densificando como? Pela ação das moléculas. Os átomos vão se juntando, formando moléculas que formam a substância, né? Por exemplo, a água, né? Você pega 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que o hidrogênio e o oxigênio são imponderáveis. Juntou, fez uma molécula que começa a ficar ponderável. Juntando essas moléculas, milhares dessas moléculas, você tem uma gota d'água, por exemplo, já é ponderável. E assim sucessivamente. Então, tudo parte da imponderabilidade para a ponderabilidade, ou seja, do não tangível para o tangível, do não visto para o visto, né? Dentro do fluido cósmico universal, nós temos um fluido muito interessante, que ele é uma variação do fluido cósmico universal também, que Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, é o fluido vital. O fluido vital ele funciona assim. Quando nós vamos reencarnar, nós recebemos uma dose desse fluido vital que vai energizar o nosso corpo e dar o tempo de duração do corpo físico. Então, por exemplo, eu vou reencarnar com uma proposta de 70 anos. Então, eu recebo uma quantidade de fluido vital, né, que vai me dar forças vitais até mais ou menos 70 anos. Eu posso aumentar isso aqui, se eu estiver tendo uma encarnação muito positiva e precisando, né, da encarnação, por que eu vou deixar a encarnação? Então, é melhor eu continuar nela por mais um tempo. Então, eles acrescem esse fluido vital. Por exemplo, mais 10 anos. Então, eu que aos 70 vou aos 80. Então, isso vai depender muito do como nós estamos vivendo aqui. E o contrário também. Se eu estiver fazendo muita coisa errada, eles podem tirar, ou então eu mesmo desgasto desnecessariamente o fluido, eu que tinha uma proposta de 70, vou embora com 50. E tem um outro problema, que é o do suicídio. Quando a gente desencarna com 40 anos pelo suicídio, e o meu fluido vital era para 70, então eu tenho que queimar mais 30 anos de fluido vital. Essa queima do fluido vital de 30 anos é que é o problema, porque ele fica no duplo etérico, que é um segundo corpo, não é o perispírito, é o duplo etérico. Então, eu tenho o corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico, ele distribui as energias para o corpo físico. Então, quando a gente desencarna normalmente, o duplo etérico desaparece com o corpo físico. Mas quando há um caso de suicídio, direto ou indireto, o duplo etérico fica, porque ainda tem o fluido vital. Então, ele fica transmitindo para o espírito todo o processo de decomposição do corpo, os odores, né? Aqueles processos dos micróbios. Pode acontecer isso e dar uma dor violenta no espírito. Então, por isso que não vale a pena o suicídio, porque ninguém vai morrer. O que vai acontecer é que eu vou continuar vivo e tendo que resolver essa questão do fluido vital.
né? Com quantos anos eu tinha que viver ainda, sabe? Então, o suicídio é uma fuga dos seus compromissos assumidos. Então, na verdade, no fundo, o suicídio é isso. É uma fuga dos compromissos assumidos. Então, é preciso tomar cuidado, sabe, meus amigos e amigas, para entender a vida espiritual, para não cometermos desatinos que possam nos dar muitos processos de dores. Nós vivemos num mar de energias, né? que vão movimentando esses fluidos. Então, eu estou nesse mar de energia. Meu pensamento é energia, minha respiração é energia, o meu caminhar é energia. Quando eu estou caminhando, eu estou modificando o estado, né, do lugar que eu estou caminhando. Eu estou mexendo, estou dando energia aos fluidos que estão ali. Então, é preciso tomar muito cuidado. Existem estudos feitos para o fumante, por exemplo, que quando ele fuma, os poros dele todos soltam fumaça, sabe? E essa fumaça é uma fumaça cheia de toxinas, né? Como alcatrão, nicotina e mais 4.700 e tantas substâncias nocivas. Então, o que eu estou fazendo? Estou influenciando o ambiente negativamente. Quando eu bebo, eu estou exalando um odor terrível, fétido, muita carne, churrasco, por exemplo. Diz o André Luiz que o odor da diluição da carne é muito fétido. Então, eu estou trazendo isso para o mundo que eu vivo. Então, é preciso, os humanos precisam aumentar o seu padrão vibratório, né? Então, isso aí tem que ser bem analisado, tá? Estamos só começando o estudo dos fluidos e você pode adiantar aí, pode estudar mais. Então, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, nós pensamos e o nosso pensamento viaja, né, pelo fluido cósmico até o local em que nós estamos pensando. Por exemplo, se eu penso em Jesus, Jesus está muito distante de mim enquanto espírito, mas talvez próximo, enquanto terra. O meu pensamento vai direto a ele, né, porque viaja pelo fluido cósmico. Agora, se eu penso numa figura dantesca, né, então vai acontecer a mesma coisa. Ele vai viajar, né, na busca de regiões onde essas figuras dantescas estão criadas, não como seres, mas como formas de pensamento. Entenderam como é que é? Então, não existe diabo, não existe demônio, não existe Satanás, não existe nada disso. O que existe são formas de pensamento de pessoas que gostam disso, gostam de falar dessas formas, né? E, com certeza, espíritos muito trevosos, muito enegrecidos, ainda sem uma orientação, sem querer ter essa orientação, de repente eles podem formar essas figuras para assustar os outros, para falar que são poderosos. Então, eles criam umas formas muito estranhas, mas, na verdade, eles são pessoas, seres humanos, num processo de evolução. Então, aqui nós temos, né, que o fluido cósmico ele é 70% do universo conhecido. O restante, né, que os 30% restantes aí, que é a matéria imponderável e ponderável. Então, todas as galáxias, os bilhões de galáxias, todas as estrelas, os planetas, correspondem só aproximadamente 70% do fluido cósmico. E esse fluido interage conosco pelo meio dos nossos chakras, tá? Está aqui os 7 chakras principais, né? O coronário, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Então, esse fluido participa dessa nossa movimentação energética dentro dos nossos corpos, que é um estudo bem interessante a ser feito também, né? Então, aqui está uma fluxograma muito interessante. Do lado de cá, nós vamos falar do espírito. Do lado de cá, nós vamos falar da matéria. Olha só, Deus. Então, Deus cria o espírito e Deus cria o fluido cósmico que vai gerar matéria. Então, aqui vem o elemento inteligente, depois passa para uma essência espiritual, depois passa para o espírito e depois passa para o homem. Então, essa é a jornada do espírito, assim que ele sai de Deus, como um elemento, né, como uma proposta, né, inteligente, depois uma essência espiritual, depois um espírito e depois o homem. Aqui, o elemento material do fluido cósmico sai de Deus, forma o fluido cósmico forma o perispírito, o fluido vital e a matéria bruta, que vão formar, né, a matéria animalizada, que vai formar a matéria que o homem utiliza. O perispírito ele vai participar do espírito também, né? O espírito precisa dele.
e o fluido vital e a matéria bruta vão formar a matéria animalizada. Ou seja, tanto o espírito quanto a matéria partem de Deus, fazendo um caminho até chegar ao homem. Então, nós que somos humanos, fizemos esse caminho para chegar até aqui, né? Aqui nós temos, então, esta conjunção muito bonita do espírito no meio dos fluidos. Então, nós vivemos assim, em meio a esse conjunto de energias que transformam os fluidos, né? Por exemplo, você pega uma madeira, você quer fazer uma cama com aquela madeira, inteligentemente, né? Você atuou na matéria, transformou a matéria e fez a cama. Ou seja, a matéria da madeira é fluido, é um fluido condensado. Então, você agiu inteligentemente na madeira e da madeira você criou a cama. Então, nós somos co-criadores em graus menores. Eu quero fazer uma casa. O que eu faço? Eu pego vários objetos, vários elementos, né, do fluido cósmico densificado para fazer os alicerces, né, para fazer as paredes, enfim, para chegar ao telhado e lá dentro, né, toda aquela divisão da casa, tudo parte do fluido cósmico. Inteligentemente, eu planejei tudo isso, né, e fiz a casa. Transformei o fluido cósmico que estava disperso em vários elementos, juntei esses elementos todos e fiz uma casa. Então, essa é a proposta. Vocês percebem que coisa interessante que é estudar isso? É claro, meus amigos e amigas, que nós só demos aqui uma abertura, sabe? Tem muita coisa a ser analisada em fluidos ainda. Mas como nós estamos no ERG, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, assim nas suas partes de início, de introduções. Então, essa informação para você pode ser válida e você pode adentrar nelas. Existem livros, né, espíritas, a Gênese, por exemplo, você pode buscar na Gênese, que tem capítulos só sobre fluido cósmico, e você pode aprofundar nesse estudo. Aqui você viu que tudo que nós tocamos e pensamos estão interferindo no fluido cósmico universal. Tanto os espíritos superiores quanto nós, que ainda não podemos fazer tantas coisas como uma galáxia, mas podemos fazer uma casa, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Então, tudo é fluido, tudo é energia. E a gente tem que saber transitar nisso aí para não complicarmos muito as nossas existências. Por quê? Se eu vivo num campo de energias, no campo de fluidos, isso tudo interage comigo e vai dando uma síntese do que eu sou e do que eu quero. Ficou claro para você? Olha, espero que tenha sido útil esse estudo e que você possa aprofundar mais, tá? Se você tiver dúvidas, por favor, pergunte, que nós vamos tentar responder dentro daquilo que soubermos, que tivemos como pesquisar. Muita paz para você, fica com Deus. Até o nosso próximo estudo. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para continuarmos estudando sempre. E parabéns por você estar buscando esses conhecimentos. Um abraço, até o nosso próximo encontro.